Olá, tudo bom? Eu sou a Renata e provavelmente você já teve acesso aos vídeos que eu disponibilizei no YouTube sobre o autismo. E a aula de hoje é uma continuação desse tema. Eu vou entrar agora em partes mais técnicas do assunto e por causa disso que a partir de agora os vídeos serão vendidos. E eu resolvi fazer nesse formato de videoaulas para ficar menos cansativo, porque daí os vídeos não são muito extensos, são curtos, e você pode comprar exatamente a parte do tema que te interessa. Você não precisa comprar o curso como um todo. Mas vamos lá, vamos começar agora. Vou entrar aqui no nosso compartilhamento de tela. Hoje nós vamos falar sobre o autismo na primeira infância, o que observar. Acho muito importante eu frisar e falar mais uma vez, tá? Porque isso é uma coisa que eu acho que eu vou falar ainda muitas e muitas vezes e repetidamente, que isoladamente os atrasos nos marcos do desenvolvimento não fecham o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Nós precisamos sempre levar outros fatores em consideração, como o contexto social, físico e a história do indivíduo. Um bom profissional que trabalha com avaliações, não só no caso de autismo, mas de outros transtornos do neurodesenvolvimento, na hora de fechar um diagnóstico, ele sempre vai considerar várias coisas, não é somente o teste, não é somente uma observação, não é somente um atraso no desenvolvimento. Então, assim, tem um conjunto de fatores que tem que ser levados em consideração na hora de fechar o diagnóstico. Agora nós vamos falar sobre habilidades e marcos do desenvolvimento. Existem alguns marcos que são importantes de serem melhores avaliados e que a gente já consegue perceber desde muito pequenininhos. Por exemplo, o sorrir. É algo que responsivamente o bebê de 2 meses já faz. Se você chega lá no berço na hora que ele está chorando, ele vai responder com um sorriso para você. Se você chegar e começar a brincar com ele, ele também vai responder para você com um sorriso. Espontaneamente, o bebê já ri aos 5 meses de idade, mais ou menos. Ele vai rir por muitas coisas e nem sempre vai ser depois de você fazer uma brincadeira, depois de você falar com ele. Ele vai rir com muita naturalidade. A dificuldade de interagir com estranhos no primeiro contato, que você percebe mais ou menos dos 8 aos 10 meses de idade. Eu acho que é importante eu também frisar que tudo isso tem uma média, tá? Não é exatamente nessa fase, né? Às vezes é um pouquinho antes, um pouquinho depois, só não pode ter atrasos muito grandes. E assim, o bebê ele já sabe quem é a família dele, ele conhece a mãe, ele conhece o pai, ele sabe quem que cuida dele, se tem uma babá. Então, assim, é normal que ele não estranhe essas pessoas, mas se chega uma visita em casa, por exemplo, que ele não conhece, ele vai estranhar, ele não vai querer ir brincar, não vai querer ir no colo, vai chorar. Sinalizar suas vontades sem chorar aos 14 meses. 14 meses é mais ou menos 1 ano e 2 meses, né? Mais ou menos não, é 1 ano e 2 meses. E nessa fase, o nenê, o bebê, ele já tem outras formas de comunicação. Ele não precisa mais de chorar para tudo. Ele já sabe apontar, ele já sabe demonstrar de outras maneiras, às vezes já fala, mesmo que não uma linguagem muito refinada, mas ele já sabe falar, já sabe balbuciar. Então, assim, ele tem outras maneiras de expressar o que ele está sentindo. O grau de severidade vai sempre trazer um impacto na funcionalidade. Então, quanto mais grave
a severidade do caso, mais cedo você vai perceber esse impacto na funcionalidade, tá? Então, é isso que eu acho que é bem importante da gente observar. A referência social, eu já falei isso agora mesmo. O nenê, o bebê, por volta de 9 meses, mais ou menos, ele sabe muito bem quem é já a família dele. Ele conhece a mãe, conhece o pai, conhece a avó, conhece a tia, ele conhece aquelas pessoas que têm o convívio com ele ali diariamente. Então, ele já sabe quem que é a figura de apego dele. Então, assim, nessa fase, é normal que o nenê olhe para a mãe, olhe para o pai, é como se ele esperasse uma aprovação para algo. Então, por exemplo, ele está começando a engatinhar, vê um brinquedinho lá na frente, ele vai olhar para a mãe como se ele estivesse esperando que a mãe desse permissão para ele ir. Mas não é uma coisa assim que ele não tem essa ideia ainda de que eu vou pedir autorização. Não é isso, é uma coisa instintiva. Ele olha para a mãe para ter uma confirmação, ele já consegue entender que ele pode ir. Isso, por ser uma coisa instintiva, tira ele de perigo, né? Então ele está aprendendo a andar, começa a querer andar por tudo. Ele olha para a mãe para ver se não tem perigo, se ele pode ir, né? E como eu falei já, isso se desenvolve mais ou menos por volta dos 9 meses e geralmente está deficitário nas crianças com autismo. Nas crianças com autismo, eles não fazem muito isso com tanta facilidade. Apontar, que é uma forma de comunicação. Existem duas maneiras de ocorrer essa comunicação. Uma é a protodeclarativa, que é quando a criança deseja chamar a atenção do adulto para algo que ela está vendo. Então, ela dá a impressão que ela está pedindo para o adulto que olhe para algo. Então, por exemplo, ela tem um brinquedo, foi na casa de algum conhecido e viu um brinquedo igual. Ela vai apontar para o brinquedo para mostrar para a mãe o que ela está vendo. E tem a outra maneira dessa comunicação de apontar, que é o proto-imperativo, que é quando a criança aponta para pedir algo. Algo como, dá esse objeto para mim. Tô com sede, me dá água. Quero comer maçã. Daí ela aponta para o que ela quer. Isso geralmente é desenvolvido entre os 12 e os 18 meses. Tá? Então, é mais ou menos 1 ano e meio. E não usar o proto-imperativo, que é o pedir, até os 18 meses, até 1 ano e meio, é considerado como um marco do autismo, mas é muito importante de salientar. Isso não é um critério diagnóstico, é só um marco, é um sinal de que pode ser que aquele bebê venha a ter o transtorno do espectro autista. Atenção compartilhada. Isso é algo também que é instintivo e começa a aparecer já desde muito cedo e que, na verdade, a gente usa isso a vida inteira. Só que, assim, no bebê é muito mais simples. Quando a gente vai crescendo, vai virando criança, depois adolescente, adulto, fica mais refinado. Que assim, é quando o bebê responsivamente olha para o mesmo lugar que a figura de apego dele olha. Então, por exemplo, alguém abriu a porta da casa, a mãe olhou para a porta, o bebê olhou para a porta também. Ela pegou um brinquedo, olhou para o brinquedo, o bebê olhou, sorriu, né? Então, assim, é esse tipo de atenção. Isso é algo desenvolvido muito cedo, é instintivo e tem relação com conseguir perceber as sensações e emoções da outra pessoa, tá? Existem diversos estudos que mostram que os indivíduos com transtorno do espectro autismo têm um impacto nessa habilidade porque eles se interessam menos em atividades que exigem deles o compartilhamento de atenção. Então, por exemplo,
É normal o autista não ter muito interesse naquele tipo de brincadeira que eu mando um carrinho para o autista, para a criança, e a criança manda o carrinho de volta. Geralmente, a criança que tem o TEA, ela não gosta, não se interessa por esse tipo de brincadeira. Tanto que é uma coisa que às vezes a gente tem que trabalhar numa terapia psicológica com a criança. Em contrapartida, como isto isoladamente não é algo para fechar um diagnóstico, é possível que muitos indivíduos que têm o transtorno do espectro autista, eles não tenham tanto prejuízo na atenção compartilhada, porque a linguagem pode ser que seja uma coisa que não esteja tão prejudicada. E a atenção compartilhada é mediada pelas habilidades de linguagem. Bom, então, nós chegamos ao final dessa aula e eu agora vou encerrar aqui. Fiquem atentos que em breve eu lanço a próxima aula, que provavelmente vai ser a segunda infância. Vou falar um pouquinho sobre as brincadeiras, sobre a empatia e a gente continua conversando nos próximos vídeos, tá bom? Até mais, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, vocês podem me mandar e-mails contando o que vocês acharam, se ficou dúvidas, tá bom? Até mais.